E se a Era do Gelo nunca tivesse acontecido? Já parou para pensar nisso? Talvez você não estivesse aqui assistindo a este vídeo. Talvez os humanos jamais tivessem surgido. Ou quem sabe os dominadores da Terra fossem criaturas que hoje só vemos em fósseis, como répteis gigantes ou aves predatórias. Essa simples pergunta abre as portas para uma jornada fascinante, onde ciência e imaginação se encontram. Hoje vamos explorar um mundo alternativo, uma realidade paralela em que o planeta nunca conheceu as grandes glaciações. Você vai descobrir como a ausência desse evento teria transformado tudo, da evolução das espécies até o futuro da civilização. E o mais importante, vai perceber como o clima sempre moldou o destino da vida e como continua moldando o nosso futuro. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga a própria existência. Mas, antes de mergulharmos nesse universo paralelo, precisamos entender o que foi a Era do Gelo. Ao contrário do que muita gente imagina, não se tratou de apenas um período congelado e sombrio. Na verdade, foram várias glaciações ao longo de milhões de anos, intervalos em que enormes camadas de gelo cobriram continentes inteiros, modificando oceanos, transformando paisagens e até moldando montanhas. Imagine vastas planícies congeladas onde hoje existem cidades, mares inteiros descendo de nível e revelando terras que permitiram migrações de animais e seres humanos. Essas eras glaciais foram responsáveis por esculpir vales, formar rios e criar barreiras naturais que até hoje influenciam onde as espécies vivem. O frio extremo forçou animais a se adaptarem, gerando novas formas de vida e acelerando a evolução. Foi também esse processo que permitiu aos primeiros humanos desenvolver ferramentas, roupas e estratégias de sobrevivência. Sem ele, nossa história teria seguido um caminho completamente diferente. Agora que entendemos o papel central que a Era do Gelo teve, podemos finalmente brincar de imaginar. O que teria acontecido se ela simplesmente não tivesse existido? Nesse mundo alternativo, o planeta teria seguido um caminho bem diferente. Em primeiro lugar, o clima. Sem as glaciações, a Terra teria sido muito mais estável, quente e úmida. As florestas tropicais se expandiriam sem limites, cobrindo áreas que hoje conhecemos como desertos e savanas. Regiões áridas como o Saara poderiam ser grandes selvas, cheias de rios e vida. Com mais estabilidade climática, o nível dos mares teria permanecido alto e constante, reduzindo as migrações terrestres de animais e talvez impedindo que muitas espécies alcançassem novos continentes. Ecossistemas inteiros, como as pradarias da América do Norte ou as estepes da Ásia, poderiam nunca ter existido. E sem esses ambientes, espécies emblemáticas como os bisões, os cavalos selvagens ou até os lobos talvez não surgissem. Animais que conhecemos apenas em fósseis também seriam diferentes. Os mamutes, por exemplo, nunca existiriam, já que evoluíram justamente para resistir ao frio intenso. O mesmo vale para o tigre dente de sabre e outras criaturas adaptadas às paisagens congeladas. Por outro lado, sem a pressão das glaciações, répteis gigantes poderiam ter continuado dominando partes do planeta. Imagine crocodilos evoluindo em versões ainda maiores, ou lagartos gigantes ocupando papéis de predadores que foram deixados para os mamíferos. Nesse cenário, os mamíferos não se tornariam a força dominante que conhecemos hoje. O domínio do planeta poderia ter se dividido entre aves gigantes predadoras, répteis resilientes e alguns grupos de mamíferos adaptados ao calor úmido. Essa linha do tempo alternativa mostra que o planeta, sem a Era do Gelo, seria muito menos parecido com o que conhecemos hoje. Mas e quanto a nós, os humanos? Onde nos encaixaríamos nesse mundo sem gelo? Para entender isso, precisamos voltar ao início da nossa própria jornada evolutiva. Os primeiros hominídeos enfrentaram um mundo de constantes mudanças climáticas. A alternância entre períodos de frio intenso e intervalos mais amenos forçou migrações, adaptações e experimentação. Foi essa luta contra o ambiente hostil que moldou nossa inteligência e capacidade de cooperação. Sem a Era do Gelo, esse processo poderia nunca ter ocorrido. Imagine nossos ancestrais vivendo em florestas tropicais abundantes, onde alimento e água estariam sempre disponíveis. Nessas condições, talvez nunca tivéssemos precisado inventar ferramentas complexas ou desenvolver estratégias de caça elaboradas. Sem desafios extremos, a pressão evolutiva para aumentar a inteligência seria bem menor. É possível que os primatas continuassem em seus habitats confortáveis, sem nunca dar origem ao Homo sapiens. Outra possibilidade intrigante é que uma espécie totalmente diferente poderia ter assumido o papel dominante. Aves gigantes como os ancestrais dos moa ou dos terror birds
Poderiam ter evoluído em predadores inteligentes, capazes de organizar caçadas, ou talvez mamíferos aquáticos como golfinhos e orcas pudessem ter expandido sua inteligência sem a concorrência dos humanos, tornando-se os verdadeiros senhores da Terra. Em qualquer um desses cenários, nós não estaríamos aqui. É uma reflexão poderosa. Nossa existência não é inevitável, mas fruto direto das condições que o planeta ofereceu. O simples fato de você estar assistindo a este vídeo é consequência de milhões de anos de adaptações forçadas pelo frio. Sem a Era do Gelo, a própria humanidade poderia nunca ter surgido. Mas não foram apenas os humanos que se beneficiaram dos ciclos glaciais. Os ecossistemas como conhecemos hoje também devem sua existência a esses períodos extremos. Os rios que abastecem milhões de pessoas foram formados ou redirecionados por geleiras. Montanhas esculpidas pelo gelo se tornaram habitats únicos para milhares de espécies. Grandes florestas tropicais, como a Amazônia, cresceram em resposta às mudanças climáticas, expandindo-se e retraindo-se de acordo com os ciclos glaciais. Agora, imagine um planeta sem essa dinâmica. Os habitats seriam menos diversos e, consequentemente, a vida seria menos variada. Sem glaciações, haveria menos ecossistemas extremos, como tundras, savanas ou desertos. A Terra seria dominada por vastas áreas de floresta úmida, o que limitaria a diversidade de nichos ecológicos. Isso poderia significar um planeta mais uniforme, com menos oportunidades para espécies se diferenciarem e evoluírem. Em outras palavras, o mundo seria mais monótono, e a variedade de formas de vida que conhecemos hoje talvez não existisse. Essa uniformidade ambiental teria impacto direto não apenas nos animais, mas também nas plantas e até nos ciclos de nutrientes que sustentam a vida. Agora que viajamos por esse mundo alternativo, é hora de voltar ao presente. O exercício que fizemos nos mostra uma lição clara. O clima molda o destino da vida. Assim como a Era do Gelo definiu nosso passado, as mudanças climáticas de hoje estão moldando o futuro. A diferença é que agora nós somos o fator principal. O aquecimento global, impulsionado por nossas ações, está alterando ecossistemas em ritmo acelerado, derretendo geleiras, mudando correntes oceânicas e forçando espécies a se adaptarem ou desaparecerem. Quando pensamos em como seria a Terra sem a Era do Gelo, percebemos que estamos, de certa forma, criando nosso próprio cenário alternativo. Só que desta vez não é um "e se", mas uma realidade que já está em curso. O futuro depende de como lidamos com esse poder de transformação. E assim chegamos ao fim da nossa viagem. Se a Era do Gelo nunca tivesse acontecido, a Terra seria irreconhecível. Talvez os humanos não existissem. Talvez outra forma de vida tivesse assumido o protagonismo. Essa hipótese nos ensina algo profundo. A natureza e o clima decidem o destino da vida. Hoje, porém, somos nós que temos o poder de decidir o rumo que o planeta seguirá. Por isso, se você gostou dessa reflexão, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. E me conte nos comentários: qual outro cenário você gostaria que explorássemos?